Olá, boa noite. Metrópolis no ar, inspirado pela arte e pela vida. E começamos hoje com a arte inspirando mais arte. A gente está acostumado a ver a literatura adaptada para o teatro ou para o cinema. Mas só no Brasil as histórias dos livros se transformam em desfile de escola de samba. E teremos mais um exemplo, a Unidos da Tijuca, que no último carnaval emocionou a avenida com o Quarto de Despejo de Carolina Maria de Jesus, anunciou seu enredo para 2027. Cabeça de Santo, o romance de realismo fantástico, mágico, de Socorro Acioli. Samuel, o protagonista da obra, vai narrar na avenida sua busca pelo pai e pelo avô até uma cidadezinha no sertão do Ceará, onde se abriga dentro de uma gigantesca cabeça de Santo Antônio e ouve as vozes das mulheres da cidade. Socorro Acioli partiu de fatos reais para construir esse romance que fez muito sucesso, que faz muito sucesso e que também vai para o cinema. Então, vamos esperar. Agora, veja o que mais pode te inspirar hoje. Pra descascar nossas peles. Bem-vindos de volta é o nome do novo disco da Mamundi, mas também representa a nova fase que ela vive. A cantora e compositora está de volta para o cenário independente e é dona do seu som. Mamundi canta pra gente no estúdio do Metrópolis. No fogo baixo, na flor e no sal. Você contou tudo sobre nós! Eu tive que contar. Mas ele é meu amigo mais antigo, você entende? Emma, Robert e Jerry vivem um triângulo amoroso que põe à prova a amizade, a lealdade e a intimidade entre eles. A peça Betrayal é um clássico do teatro contemporâneo do dramaturgo Harold Pinter e está em cartaz em São Paulo. O fato é que eu não consigo entender por que ela julgou necessário depois de tantos anos de contato. Até domingo, o pavilhão da Bienal é um endereço da SP Arte. A feira é um termômetro do que está circulando no mercado de arte e design e no pensamento visual contemporâneo. São 22 anos de SP Arte, que se firma também como uma vitrine de jovens artistas. A SP Arte está na sua 22ª edição. São 22 anos fazendo esse evento que se transforma ano a ano. Me sinto contente. Nessa edição a gente celebra 10 anos do setor de design, o que é uma grande conquista. Quando começou eram 18 expositores, hoje são 64, é um grupo muito maior. E também a gente percebe a evolução do design brasileiro nesse tempo, né? Não só em diversidade, mas também em qualidade e em projeção. As galerias de arte vêm também sempre, né, com novos nomes, trabalhos novos, muitas vezes inéditos. E eu tenho percebido dois movimentos interessantes, né? Um deles é o crescimento da presença de galerias fora do eixo Rio-São Paulo. Então, muito forte galerias do Nordeste. A gente tem galerias vindo pela primeira vez de Fortaleza, do Recife, já há mais tempo. Galerias vindo do Maranhão, do Rio Grande do Sul. Então, São Paulo, nesse momento, a SP Arte congrega toda essa diversidade. A pintura ganha força quando ela traz algo de pessoal, latente. E cada um tem uma voz, né? Eu acredito muito nessa inserção dessas novas linguagens, novas histórias, pessoas novas ocupando esse espaço. Somos crianças do mesmo chão. A importância de trazer essas histórias é que várias pessoas se identificam, né? E eu acho que a SP Arte é chocante para mim, porque eu vejo que tanto pessoas de outros contextos sociais e raciais se identificam com esse lugar também, mas pessoas que também não têm acesso a esses espaços, sabe? Então acho que é importante estar aqui para criar esses links entre essas diferentes gerações, diferentes pessoas que existem no Brasil e no mundo. Para mim é super importante estar na SP Arte, a minha primeira SP Arte, que acontece junto de uma indicação também ao Prêmio Pipa. Então é um momento super feliz de circulação do trabalho, mas não somente de circulação, mas de encontro, assim, de possibilitar que esse trabalho escoe com outros, interlocutores. Muita gente acha que quando se fala em mercado de arte, a gente está necessariamente falando em muitos milhões,
Então, tem para todo mundo. Muitas vezes, até aquele colecionador que está olhando obras caríssimas, ele também está olhando jovem. E quem está buscando obras de um valor que cabe no bolso de mais gente também encontra. É, de fato, uma grande celebração de toda essa produção criativa que a gente tem no nosso país e, para além, que a gente tem também, claro, expositores que vêm de outros países. Um triângulo amoroso que pode abalar a antiga e sólida amizade entre dois homens. Betrayal, ou Traição, foi escrita em 1977 pelo britânico Harold Pinter, que recebeu um prêmio Nobel pelo conjunto de seus textos teatrais. Lavínia Panunzio dirige a montagem brasileira, estrelada por Luísa Curvo, Diego Machado e Leonardo Brício. Betrayal é a história de 3 pessoas, Jerry, Robert e Emma. Emma e Robert são casados, Jerry é o melhor amigo do Robert e padrinho de casamento do casal e se torna amante da Emma. Nós éramos brilhantes, ninguém sabia. Quem ia até Kilburn naquele tempo? Só você e eu. É a traição da traição. Pro meu personagem, principalmente. Você contou tudo sobre nós! Eu tive que contar. Mas ele é meu amigo mais antigo, você entende? Eu começo a peça sabendo uma coisa que eles já sabiam. Então, para eles está tudo tranquilo, porque eles já sofreram com isso, só que eu não. I did have an affair with a woman in London years and years and years ago. O Pinter também sofreu a mesma coisa, né? Ele tinha um caso e depois de um tempo ele ficou sabendo que a mulher que ele tinha o caso contou pro marido dela. E ele não sabia. I was betraying my wife, obviously. She was betraying her husband, except the funny thing was that he knew about it. Yeah. I didn't know he knew. E o meu personagem é esse. Então, para mim, eu acho que é exatamente isso, a traição da traição. Qual é o problema? Não é sobre você e Emma, é? Eu sei tudo sobre isso. Sim, me disseram. E também não é tão importante assim, já acabou faz anos. Mas é importante. Sério, por quê? Porque eu pensei que eu fosse enlouquecer. Os dois homens se conhecem há muito mais tempo. Eles são melhores amigas da vida inteira. Embora os dois sejam apaixonados por ela, eles se amam muito também, os dois homens. A paixão deles, fraternal, é tão grande que ela em algum lugar fica esvaziada nesse tanto de amor que tem ali. Há quanto tempo exatamente? 5 anos. E uma coisa muito interessante é que essa peça ela começa da última cena e ela volta. Então ela começa em 77 e vai até 68. Então a gente vai reconstituindo de alguma maneira essa história dessas 3 pessoas. Desde o início você sabe que existia uma traição, então ela não é a surpresa da peça, do texto. E a gente vai entendendo como é que essas pessoas no fim das contas se apaixonaram. O fato é que eu não consigo entender por que ela julgou necessário, depois de tantos anos, te contar. O que importa não é se traiu ou não traiu, mas através dessa traição, o que aconteceu? Ela não me contou sobre você e ela ontem à noite, ela me contou sobre você e ela 4 anos atrás. Quais foram as cicatrizes, as feridas, quais foram as mentiras que cada um deles quiseram acreditar depois disso? Não, os pintores não são nada divertidos. Você acha que esse texto conversa de que maneira com o Brasil de hoje, atravessado por essa epidemia de violência contra a mulher? Eu acho que esse texto conversa muito com o Brasil de hoje. A peça ela tem uma violência muito clara com a mulher, tem uma misoginia muito forte. É verdade que eu bati na Emma uma vez ou duas, mas não foi para defender um princípio. Eu não fiz nada disso inspirado em algum tipo de ponto de vista moral. Eu só senti uma vontade de dar uma bela surra nela, aquela velha coceira, você entende? Essa peça é do final dos anos 60, começo dos anos 70, nós estamos em 2026. A gente não evoluiu muito em termos de afeto, de sociabilidade assim, real, né? Não essa coisa civilizatória, polida, tem um fracasso civilizatório na nossa sociedade. Você não pensou em contar pra Judith, pensou? Contar pra Judith o quê? Ah, sobre você e Emma? Você tá dizendo que ela nunca soube? É isso? Até a gente brinca assim, fala assim, venha com seu marido, venha com a sua mulher e traga seu amante.
importante para a gente refletir. Vamos juntos. E está rolando em São Paulo e no Rio de Janeiro a 31ª edição do Festival Internacional de Documentários É Tudo Verdade. A gente já falou para vocês. São sessões imperdíveis e gratuitas. O evento vai até o dia 19, mas a gente separou algumas dicas para você curtir esse fim de semana. Será que a máquina do tempo existe? Qual era o som da máquina do tempo? Igual um vento lá, eu acho. A fabulosa Máquina do Tempo é um dos destaques da programação do É Tudo Verdade. Com direção de Elisa Capai, o filme é ambientado numa pequena cidade do sertão do Piauí, onde meninas brincam entre a memória do passado miserável de suas mães e seus sonhos fantásticos de futuro. A produção está na competição brasileira de longas e médias metragens. Se tivesse uma máquina do tempo, você viajaria do futuro para o passado. Para o futuro. Amigo ouvinte, aqui fala o repórter Esso, testemunho ocular da história. Produzido com imagens de arquivo, sobre os anos 60, Jean-Claude Bernardet revisita a produção artística brasileira daquela década. A produção traz à tona a história social e política de uma época na qual o país sofria com a censura e a ditadura militar. Fora da competição, o filme é uma oportunidade para lembrar o legado de Bernardet, que morreu o ano passado. Figura central da história do cinema nacional, ele atuou como crítico, ator, roteirista e professor. É o medo tomando conta de tudo, tomando conta de todos. E nessa edição, o evento inaugura o É Tudinho Verdade. Uma boa pedida para crianças e adultos é Me Liga na Lata, de David Hicks e Renata Meirelles. O documentário é resultado de uma jornada por diversas regiões do Brasil para registrar os gestos e expressões infantis e apresentar um país sob a ótica das crianças. É uma perspectiva que a gente não pode perder na vida, né? E no próximo bloco tem dicas de exposição, tem teatro, tem show para o seu fim de semana e tem a cantora e compositora Mamundi aqui no nosso estúdio. A gente vai falar do novo trabalho que ela lançou ali no finalzinho do ano passado. Bem-vindos de volta. Fica com a gente, é daqui a pouco. Comprei até um disfarce pro meu olho não sorrir assim, onde boto minha vontade antes de você chegar, me mostrar sua cara. Estamos de volta com mais música, teatro e exposição para vocês. Tá na hora de mostrar algumas das opções para você curtir o fim de semana. É a nossa agenda cultural. Riscadura de Fogo reúne esculturas do artista mineiro Jorge dos Anjos. São mais de 50 anos de carreira e uma extensa contribuição pautada em elementos da cultura afro-brasileira. Jorge trabalha com ferro, aço, pedra-sabão e madeira, mas a exposição também apresenta pinturas, desenhos e registros em vídeo que revelam diferentes momentos de sua pesquisa. Até domingo tem Ideias para Adiar o Fim do Mundo em temporada gratuita. Inspirado no livro de mesmo nome de Ailton Krenak, o espetáculo apresenta reflexões sobre as ficções que sustentam as ideias de humanidade e de Brasil. E uma Apurinã interpreta a si mesmo, um homem do povo Apurinã que, evangelizado na infância, tenta reconstruir sua relação com a ancestralidade. O Criador de todas as coisas, dos mundos, dos seres invisíveis. No momento que eu te vi, soube que a vida ia acabar. Johnny Hooker faz show do seu mais recente álbum Viver e Morrer de Amor na América Latina. O disco, que na faixa título conta com a participação de Ney Matogrosso, faz um passeio pelos ritmos nordestinos e latino-americanos. Ficamos amigos, mexeu comigo. Depois me disse coisas que eu não pude acreditar. E
tem mais música brasileira no Metrópolis com Mamundi, que mostra pra gente seu disco mais recente, Bem-vindos de Volta. O álbum marca uma virada na carreira dela, na sua independência artística. Ela volta a ser dona dos próprios fonogramas, retoma as atmosferas eletrônicas dos seus primeiros trabalhos, traz uma demo guardada há mais de 10 anos no e-mail. Pois é, tudo em torno de um tema que sempre foi o centro da sua obra, o amor. Mamundi traz versões voz e violão para suas canções e para vocês agora. Pode até parecer bobagem, meu sorriso e o seu na paisagem. Quando não te vejo, miragem. Quando te quero, quero. Olhando nossas fotos, lembro de tudo que vivi. Mas é você, me lembra que é um vício, um labirinto. Te detesto em meio segundo, me sinto inseguro e não quero mais viver sem. E insisto, é porque me falta alguém como você. Te detesto em meio segundo, me sinto inseguro e não sei dizer. E insisto, é porque me falta alguém como você. Alguém como você. Me falta alguém que é você. Pode até parecer miragem. Me falta alguém que é você. Mamundi, do estúdio do Metrópolis. Chega mais, Mamundi. Bom, enquanto ela vem aqui sentar comigo, eu já aproveito para te avisar que na próxima terça-feira, dia 14 de abril, a Mamundi estará na Casa Bona, aqui em São Paulo, para fazer o show Mamundi FM, Cantoras que Amamos. No palco, ela vai criar uma espécie de rádio ao vivo, sintonizando histórias, sintonizando canções de mulheres da música brasileira que marcaram a sua formação. Eu acho que a nossa formação também. Bem-vinda, Mamundi. E aí? Que prazer estar com você aqui. Que ótimo! Nossa, como é bom ver você cantando. É um swing na voz, né, minha gente? Mesmo sem todo o seu aparato eletrônico, Sim. essa voz do violão aí faz diferença. Você compõe com violão? Sim, é uma coisa que está acontecendo recente. Eu vinha muita coisa do eletrônico e viver muito colado ali no computador. Eu sempre falo que eu sou uma crônica online desde criança. Eu vinha de lan house, então essa relação com o computador é muito séria. Mas nos últimos tempos eu tenho buscado estar mais numa sintonia com o violão, com a composição em si, que é o grande... Depois que você vai envelhecendo, a coisa da letra vai pegando, né? É, mas eu acho que é burilando, né? Sim. É, sim. tem esse momento também que você tem que olhar para você e falar, ué, o que eu quero fazer? Sim. O que eu quero fazer melhor? E no seu caso, você olhou para trás? Sim. Eu estava muito decidida a buscar esses elementos que me faziam criar mais. Eu acho que a gente vai envelhecendo e estou fazendo isso há quase 15 anos. Então, nesse momento, eu estava buscando algo que me lembrasse... Eu acho que aquele momento da juventude que você faz as coisas, que você só faz, sabe? Sem tanta pressão, sem se comparar, sem tanta internet. Eu acho que esse álbum Bem-vindo de Volta, ele traz essa relação com o eletrônico, com as canções mais lapidadas, com mixagem, com coisas que eu fico pirando também, apaixonada. Pois é. Você, nesse tempo todo, foi criando ali uma experiência dessa artista, dessa performer no palco, mas também como produtora dos seus próprios trabalhos e de outros trabalhos. Sim. E aí eu quero saber, nesse quarto álbum, como é que essa experiência de produção reverberou, na sua opinião?
Eu trabalhei com artistas que me ajudaram muito nesse processo, desde Linda Quebrada, Lineker, Arolu Paranhos. Fiz um trabalho com o Catálogo do Melodia, que trabalhei com Criolo, Sandra de Sá, Elisa Assunção. Então, é muito bom você também lidar com estrelas, né? Muito grandes, assim. Você tá com a Sandra de Sá, com a Martinália, e ver como elas estão prontas, elas estão sempre prontas. Você fala, vamos gravar? Vamos cantar? Vamos. Sem toda essa coisa que eu sempre tive muito um preciosismo de quando tiver eu vou fazer e tal. E essas mulheres me mostraram, assim, que é muito... A gente não está pronto, né? A gente está disponível com uma coragem artística para fazer. E eu acho que isso me guiou muito nos trabalhos, até lidar com artistas mais jovens, que queriam música para celular ou para internet, ou compor Baby 95 com a Lineker, por exemplo, e fazer uma canção para uma outra pessoa que quer cantar para mais pessoas, sabe? Então, são experiências que a gente vai entendendo. Eu gosto muito dessa autonomia que a gente foi criando com a internet, né? De fazer a coisa com tempo e com maturação e ter essa coragem de falar, eu gosto disso agora, pode ser que amanhã eu seja outra coisa. Ai, vamos ouvir um trechinho de uma faixa do disco, mais uma faixa. Você ouviu aqui logo de cara a Mamundi fazendo uma delas para vocês, mas a gente separou outra. Você me dá vontade de desligar a cidade, porque o mundo pode esperar. O mundo pode esperar. Pra descascar nossas peles, ceder na sua mão, desmanchar a carne, o mar, o céu e o chão. O mundo pode esperar. Ver você derreter de O mundo pode esperar. Quando a gente tá amando, né? Não? O amor tá aí, né? Você não... eu acho você e muitos artistas, e eu acho que a gente, né? Se baseia nele, busca, sofre. É aterrorizante, né? Ao mesmo tempo. É lindo e assim. aterrorizante. Sim, porque eu acho que as canções de amor, elas dizem tanto, porque o amor, as pessoas têm essa impressão de que é sempre belo, né? E aí o amor faz você ficar triste, faz você perder a autoestima, faz você ficar com muito ciúme, faz você buscar uma generosidade. E aí a gente vai também amadurecendo e entendendo que o amor é outra coisa, né? Tem esse estado de apaixonamento que é tudo de bom. Mas é isso, não, o mundo pode esperar. Imagina que você está no Brasil que o mundo vai esperar, né? Mas espera, né? Pois é. E eu já estou aqui pensando assim, pode esperar, mas a gente é numa luta, é uma correria. Então. E eu acho que também isso tem a ver, talvez, com a sua decisão de colocar a sua trajetória, o seu trabalho na sua mão. Essa história de voltar com os fonogramas, de alguma forma voltar para o independente. Não sei se é uma volta, né? Tem uma amiga que diz assim, já sei, parafraseando o Nego Bispo, que ele diz que a nossa vida é início, meio e início. Totalmente, né? Totalmente. Eu acho que você foi por aí. E tem eu esqueci agora, eu odeio citar coisas sem acreditar, mas é isso, que o nascer é muito longo, a gente continua. Eu dei uma entrevista mais cedo hoje e a repórter me perguntou se era isso, se era uma volta, mas eu acho que eu estou sempre ali, desde casa, desde a época da igreja, de comunidade, da ONG, né? Eu sou muito fruto de ONGs também, de cinema, de música, de internet, de estar aqui com você hoje. E a gente segue, né? Eu acho que eu aprendi muita coisa, trabalhei com uma indústria, né? Fui de gravadora e tudo, e tem códigos que eles facilitam muito a nossa vida, né? Assim, é muito fácil para a gente que vem de uma periferia do Brasil, como as pessoas, a maioria dos jovens, assim, cruzar isso, né? Por muitas vezes eu vi que eu não estava vendo, por muitas vezes eu vi que eu estava trabalhando muito, e aí voltar para essas origens de falar,
Eu posso fazer isso com calma porque eu construí um lugar, eu tenho uma casa, eu tenho um lugar para pousar. Então, eu acho que é voltar para esse entendimento criativo com uma base mais sólida, né? Que acho que toda artista brasileira busca isso em algum lugar. Sim, eu acho que é uma busca, sim. E tem Mamundi na semana que vem, fazendo um show tão especial, essa mistura de rádio com show, Sim. essa brincadeira de você estar fazendo uma seleção pra gente escutar, né? Sim, sim. E com cantoras maravilhosas. Sim, sim. Que fizeram parte da sua formação, né? Que fazem parte, Sandra de Sá, que eu tive esse imenso prazer de estar com ela ali ao vivo e falei, uau, sabe, assim. É muito grande ela, né, gente? Porque ao mesmo tempo é muito humana, é muito próxima. Você tá ali, ela tá ali tirando as tranças do cabelo e cuidando da voz, e aí entra lá e sabe? E tem Zizi Posse, Cássia Eller, tem mulheres também que foram me inspirando. Eu sou de 86, passei a adolescência nessa fase do Brasil que, mulher, lésbica não é um problema e tudo mais. Lá em casa a gente não podia, né? E aí, quando eu vou acompanhando essas pessoas intimamente com a sua música e falando o que pensam, sabe? Refletindo o momento do mundo. E aí é muito legal voltar num show em que eu converso com os fãs e com os ouvintes ao vivo. A gente ri, conversa sobre coisas do mundo e retoma com música e bate-papo sempre. A música é uma bela conexão. Vamos combinar? Sim. Adoro estar conectada com você e com a sua música. Sim, sim. Prazerzão estar com você aqui mais uma vez. Muito obrigada. Bom, eu dei tchau e tudo mais, mas você canta mais uma música agora, óbvio. pode ser? Vamos. Vamos nessa? Vamos embalar. Tem mais Mamundi por aqui. Agora ela canta Leve. Leve, a canção dela com o Roberto Barrucho, que tá no álbum Mamundi. É o primeiro, né? Primeiro álbum. No primeiro álbum dela. A gente não estava falando do ciclo, do início, meio e início? É a Mamundi encerrando o Metrópolis agora, ó, com um álbum, com uma música desse primeiro álbum dela. Manda ver, Mamundi, que a gente está te esperando. Um beijo para vocês. Seus olhos riam pra mim, seus olhos riam pra me mostrar a sua beleza e assim me encantar. Desejo que não vivi, desejo antigo de te encontrar e que toca a pele, que aos ouvidos mostra. Leve, me leve, eu ficarei mais leve, eu ficarei mais leve, leve, oh, me leve, eu ficarei mais leve, eu ficarei mais. Seus olhos riam pra mim, seus olhos riam pra me mostrar a sua beleza e assim, desejo que não vivi, desejo antigo de te encontrar e que toca a pele, que aos ouvidos mostra. Leve, me leve, eu ficarei mais leve, eu ficarei mais leve, leve, eu ficarei mais leve, eu ficarei mais. Que bom terminar a semana assim, leve. Então aproveitem, sábado, domingo, segunda-feira a gente está de volta às 11h30 da noite, depois do Roda Viva. Um beijo.